Olá, eu sou o professor Marcos Almeida e hoje nós vamos falar sobre concepção da hipótese científica. Nós vamos falar sobre hipótese de pesquisa, o que é uma hipótese a priori, quais são as características da hipótese ou pergunta científica, sua classificação. Vamos, inclusive, mostrar como se constrói uma pergunta científica e vamos dar exemplos e noções breves sobre como essa pergunta ajuda a construir a nossa metodologia científica e a testar a nossa hipótese. Na verdade, a hipótese é o coração do projeto de pesquisa. Uma boa hipótese, ela guia a metodologia científica. Somente uma boa hipótese ela pode valorizar todas as etapas de um projeto de pesquisa. Uma boa hipótese pode ser danificada por uma metodologia da pesquisa ruim, mas uma boa metodologia da pesquisa não consegue salvar uma hipótese ruim. Portanto, queime seus neurônios em busca de uma boa hipótese a ser testada. Isso é fundamental e é o mais importante na pesquisa científica. A hipótese ela nasce a partir de uma observação clínica, alguma coisa que é notada, um evento, um fenômeno que aconteceu, e esse fenômeno pode ser clínico ou científico em si, né? E a partir daí, o pesquisador ele cria uma resposta que é uma resposta provisória para explicar esse fenômeno. Então, toda vez que você está diante de um fenômeno, você tenta explicar as perguntas que você tem sobre aquele fenômeno como uma hipótese. Essa hipótese ela é provisória e ela pode ser dada para fenômenos novos ou revisitados. Ela pode também produzir ou aprofundar o conhecimento científico, pode ser uma das intenções, ou ela pode também e deve conduzir a objetividade da pesquisa, ou seja, guiar a metodologia científica. Esses são os objetivos da hipótese. Bom, mas essa hipótese que nós criamos ali de pronto, né, on the spot, essa hipótese ela é uma hipótese que é baseada basicamente nas nossas crenças e ideologias, é a hipótese a priori. Lembre-se que nós temos explicações para tudo e nem sempre as explicações são adequadas ou verdadeiras, não é? Ela é baseada justamente nas crenças, nas ideologias e muito também na nossa vida pessoal e profissional. A grande importância dessa hipótese que a gente cria ali no momento que a gente vê o fenômeno é que ela dá um pontapé inicial para que a gente crie uma verdadeira hipótese científica que tem importância. A partir dessa hipótese a priori, a gente vai construir a nossa hipótese científica real, a que a gente vai testar e que pode ser chamada de hipótese a posteriori. Os passos a serem seguidos são definir o tema geral da pesquisa, definir o tema específico, definir os problemas intrínsecos do tema específico que ainda precisam ser resolvidos, elucidados, quais são as perguntas que ainda não foram respondidas sobre aquele tema, e definir os impactos ou as consequências práticas que vão surgir a partir da elucidação daquele problema, da resolução daquela hipótese, da resolução daquele fenômeno. Isso tudo deve ser buscado através de uma fundamentação científica bem documentada. A literatura científica é fundamental para embasar qualquer hipótese a posteriori. Lembrar que ela não pode ser apenas o que a gente lembrou ali no momento em que viu o fenômeno. Ela tem que ser lapidada pela literatura científica. A gente sempre acha que sabe tudo, então nunca confie no que você sabe. Eu gosto muito dessa música do Kid Abelha que fala: eu sei de quase tudo pouco, mas quase tudo mal. Mas para se construir ciência de qualidade, tem que saber muito bem dos fundamentos de todas as hipóteses e conhecer muito bem e profundamente o material que você deseja estudar. A hipótese científica a posteriori, portanto, ela pretende responder à pergunta clínica, né? Você viu o fenômeno, fez a sua pergunta clínica ou científica, aí você vai à literatura, se fundamenta com conceitos científicos já existentes, com que a literatura
já traz para você, e aí você vê se e qual a resposta mais lógica, a que tem plausibilidade, a que tem nexo biológico. Isso é muito fundamental, porque ela não pode ser fundamentada apenas no que você deduziu, do que você já sabia intrinsecamente. Ela deve ser baseada em uma teoria já existente, já fundamentada, já reconhecida na literatura, e normalmente essas teorias elas mostram que as variáveis elas se interrelacionam. E um fenômeno não tem uma explicação única, mas um conjunto de explicações que podem fundamentar a resposta à sua pergunta. Essa hipótese a posteriori ela deve ser feita baseado na construção de relações entre as variáveis. Ela deve ser, portanto, uma resposta indutiva, que usa lógica indutiva, ou seja, você vai dizer, se esta hipótese é verdadeira, então tal fato, tal fenômeno, tal resultado deverá ocorrer a partir desse fenômeno. A hipótese científica ela deve, então, ser formulada a partir desses fundamentos da forma mais simples, clara e objetiva possível. Ela deve permitir sempre, isso é muito importante, a verificação, porque a partir da verificação você pode validar, ver se a hipótese é verdadeira ou rejeitar, ver se a hipótese não é verdadeira. Então, isso permite ao pesquisador orientar toda a sua metodologia da pesquisa. Refutar é fundamental. Então, você tem que pensar na negação alternativa da sua hipótese. Porque uma proposição científica indutiva não pode ser baseada apenas em intuição. Você tem que basear essa proposição científica em literatura e, inclusive, na própria negação dessa hipótese. Você deve lembrar que se você fizer uma hipótese científica baseada em intuição, você tem tudo para quebrar a cara e para dar errado o seu projeto de pesquisa. Porque intuição, acaso, criatividade, genialidade tem um papel muito limitado na maioria das hipóteses científicas, dos trabalhos científicos. Geralmente, só pesquisadores muito experientes é que podem se aproveitar dessas características. Um resumo, né? Você vai ver que tudo começa com a sua observação clínica e vem uma dúvida que gera uma pergunta, você tem uma resposta inicial para essa pergunta, vai buscar conhecimento científico fundamentado, esse conhecimento científico te vê quais são as hipóteses, as teorias e as interrelações que poderiam explicar aquele fenômeno que você observou clinicamente. Aí você enxerga qual é a hipótese que faz mais sentido, que tem maior plausibilidade, maior nexo para explicar o que você perguntou, e aí você cria, a partir disso, a sua hipótese científica chamada a posteriori, que é aquela que você pretende que seja uma resposta para a sua pergunta e que possa ser testada cientificamente, a partir da metodologia científica, para provar que aquela observação ela pode ser explicada pela sua resposta que foi criada a partir da sua hipótese. Então, existe um círculo entre essas coisas. Um exemplo interessante para que você entenda o que nós estamos falando. Numa observação clínica, o pesquisador ele acredita que há uma prevalência maior de câncer de mama em mulheres que trabalham como técnicas de radiologia, né? Trabalham ali no raio-x. Então, ele faz essa pergunta: será que há alguma associação entre exposição ocupacional ao raio-x e o risco de câncer de mama? Ou seja, há uma maior prevalência de câncer de mama em técnicas de raio-x? Bom, a primeira pergunta ele vai dizer sim, há. Há. Então, ele vai ter aqui a hipótese de que há. Então, essa é a hipótese a priori. Há essa associação de maior prevalência de câncer de mama em mulheres expostas ao raio-x ocupacionalmente. Mas, a partir daí, ele tem que buscar a fundamentação teórica para ter certeza. Primeiro, que a pergunta é importante. Segundo, que ainda precisa ser respondida, porque muitas perguntas boas, importantes, inteligentes já foram respondidas e ninguém quer mais saber, não é mais nenhuma inovação. E depois ele tem que ter certeza que isso terá implicações sobre o tema estudo, que trará algum benefício estudar isso. No caso, trará sim, porque se isso for real,
vai se proteger essas mulheres contra esse impacto negativo da radiação. Então, ele vai partir para a revisão atual da literatura e lapidar essa pergunta inicial, essa hipótese a priori, e criar a sua hipótese a posteriori. Então, ele vai estudar a relação entre radiação e câncer, que é uma teoria geral. Ele vai procurar esse nexo fisiopatológico, né, essa plausibilidade, e vai encontrar o que explicaria um aumento da prevalência de câncer de mama e quais são os fatores, os múltiplos fatores que atuam associados para contribuir para esse aumento. E a partir daí, com a literatura toda na cabeça, ele vai criar a sua hipótese a posteriori, e ele vai criar de duas formas. A primeira hipótese de que há uma associação entre exposição ocupacional ao raio-x e prevalência de câncer de mama, né? E há uma associação. Essa hipótese é chamada hipótese alternativa. E se houver essa associação pode ser positiva, ou seja, pode existir maior prevalência, mas também pode ser negativa, pode existir menor prevalência. Então, essa é a hipótese que o pesquisador acredita. Porém, ele não pode ficar com essa hipótese, ele tem que criar uma hipótese nula. E lembre-se que todo projeto de pesquisa tem que permitir refutação. Então, você tem que criar uma hipótese que refuta a hipótese alternativa, que diz o contrário do que você deseja pesquisar. Por quê? Porque você terá que pesquisar baseado na hipótese nula para adquirir imparcialidade no seu projeto de pesquisa. E a hipótese nula vai dizer que não há associação entre exposição ocupacional ao raio-x e a prevalência de câncer de mama. Então, hipótese, na verdade, hipótese científica, é a resposta à pergunta da pesquisa. Sempre manter isso na cabeça. A hipótese é a chave para responder o fenômeno que você observou. Essa hipótese ela pode, então, ser classificada tanto quanto a natureza, quanto a função e quanto a abrangência. Quanto à natureza, as hipóteses podem ser descritivas ou exploratórias. Essas hipóteses descritivas, elas têm apenas o objetivo de descrever o que é observado na prática. Elas têm uma obviedade, né, porque elas se preocupam apenas em descrever o fenômeno, ou a inter-relação entre os fenômenos, ou a distribuição desse fenômeno. Ela preocupa-se em mostrar esse conhecimento novo, que ainda não é sabido, não foi conhecido, e geralmente ela trabalha com frequência, prevalência, incidência, risco. Por exemplo, conhecer a prevalência de tuberculose na cidade de Salvador. É uma hipótese exploratória, onde, tecnicamente, a pergunta é possível conhecer o padrão de distribuição de tuberculose em Salvador? Então, essa é uma maneira de formular uma hipótese exploratória. Já uma hipótese explicativa analítica, ela estabelece inter-relações entre as variáveis. Ela não só apresenta o conhecimento novo, como ela é capaz de testar uma hipótese científica que tem a ver com uma teoria maior ou com uma hipótese maior, porque ela estabelece inter-relações entre as variáveis, ou seja, se uma variável influencia em outra variável. Essa influência pode ser uma relação causal, ou seja, se uma variável é causa e se outra variável é o efeito. Se uma é o efeito da outra. A variável que é definida como causa é chamada variável independente. E a variável que é definida como efeito é conhecida como variável dependente. Também pode testar correlações, onde o pesquisador quer saber se uma variável aumenta ou diminui numa relação que também outra variável aumenta e diminui na dependência da primeira. Neste caso também, uma vai ser definida como independente e outra como dependente. Quanto à originalidade, elas podem ser original, quando é a primeira que tenta esclarecer o fenômeno, são muito raras. Ela pode ser dedutiva, são hipóteses muito específicas, geralmente deduzida de hipóteses mais gerais ou de teorias, e elas podem ser substitutiva, quando ela visa substituir uma hipótese que já não é suficiente para esclarecer o fenômeno. E também as hipóteses podem ser restritivas,
quando elas respondem a fenômenos que têm pouca consequência geral, né? Ela prediz conjunto pequeno, que tem abrangência pequena, que não pode ser generalizado, seu alcance não é tão grande, e as hipóteses genéricas ou abrangentes, ou de valor geral, que na verdade têm até status de teoria, porque são capazes de responder múltiplas consequências diretas e indiretas, que podem ser verificadas não só no próprio campo do conhecimento daquela hipótese, como também até em outras disciplinas correlatas e em vários fenômenos da vida humana. No nosso exemplo, nós temos uma hipótese que é a associação entre exposição ocupacional ao raio-x e prevalência de câncer de mama. Essa é a hipótese alternativa, lembra? A gente quer que haja, mas na hora de ter, de planejar a metodologia científica, a gente não usa essa hipótese, porque a ideia inicial é que existe uma maior prevalência. Se a hipótese se essa hipótese for utilizada para fazer a metodologia científica, nós podemos incorrer no erro de parcialidade. Então, para sermos imparciais, nós vamos utilizar a hipótese nula, aquela que nega a hipótese alternativa. Ou seja, a gente define que não há associação entre exposição ocupacional ao raio-x e prevalência de câncer de mama. Então, essa hipótese nula, ela é uma hipótese analítica. Por quê? Porque ela quer ver se a exposição ocupacional se associa à maior prevalência de câncer de mama, se associa à prevalência de câncer de mama. Então, é a lógica matemática de novo. Se há uma maior exposição ocupacional ao raio-x, então vai haver um aumento da prevalência de câncer de mama. Essa é a alternativa. Se não há maior exposição, não há relação, então a exposição ocupacional ao raio-x não vai gerar maior prevalência de câncer de mama. Então, é analítica. É dedutiva porque sai de uma teoria geral, que é a teoria entre radiação e câncer, e pega apenas uma hipótese restritiva, que é a radiação ocupacional ao raio-x e a prevalência de câncer de mama tem associação ou que não tem associação. E ela é restrita porque os resultados dessa hipótese, os resultados vão ser úteis apenas em um pequeno campo do conhecimento humano. Vocês devem lembrar, para construir a metodologia, que o que nós vamos testar na metodologia não é a hipótese alternativa, é a hipótese nula, ou a nulidade. Ou seja, nós vamos tentar que não é possível aceitar que não existe aquela relação. Por quê? Porque para examinar a verdade é necessário, uma vez na vida, pelo menos, colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível. Isso aí foi dito por René Descartes. Então, como é que a gente constrói a metodologia a partir da hipótese científica? Então, todo estudo deve ser baseado na hipótese nula e numa alternativa. Mas é a hipótese nula que vai conferir imparcialidade. Então, é a hipótese nula que vai ser útil na construção do modelo científico. O que nós queremos testar, na verdade, é a hipótese nula. Nós queremos testar que a negação da nossa hipótese alternativa é verdadeira ou falsa. Então, o que nós queremos testar? Nós queremos testar se a hipótese nula deve ser aceita ou se ela deve ser rejeitada. Se a gente aceitar a hipótese nula, então não existe associação entre exposição raio-x e prevalência de câncer de mama. E se a gente rejeitar, existe associação. Se a gente rejeitar a hipótese nula de que não há associação, a gente é obrigado a aceitar que há associação, e aí nós vamos ver se essa associação é para mais ou para menos. A partir daí, nós vamos formular toda a nossa metodologia científica, ou seja, toda a nossa base experimental para testar a hipótese. E tudo que deve ser formulado para aceitar a hipótese nula deve ser posto no projeto de pesquisa. Nunca o contrário, a gente nunca deve testar a hipótese alternativa, a gente sempre deve buscar testar a hipótese nula. É ela que está em jogo, porque é isso que garante a imparcialidade no projeto de pesquisa.
E aí a gente vai definir pela lógica, né, do tipo, se então, o que deve ocorrer para a gente achar que a hipótese nula é falsa ou que ela é verdadeira. Por exemplo, se a hipótese nula é verdadeira, então as consequências, ou seja, maior ou menor prevalência de câncer de mama, vão ocorrer no projeto. Isso se chama medida de desfecho, ou seja, é você definir, tanto na sua análise de dados, quanto na hora que você formula a metodologia da pesquisa, quais são os desfechos, quais são as medidas, sejam elas primárias, secundárias, diretas ou indiretas, que vão aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Por exemplo, a gente vai definir que se, se o raio-x não aumenta, se o raio-x não tem associação com a prevalência de câncer de mama, então as pessoas expostas ao raio-x não terão prevalência nem maior e nem menor de câncer de mama. E esse dado, a prevalência de câncer de mama, será o meu desfecho primário, a minha medida primária que vai me dizer se a hipótese nula é verdadeira ou se ela é falsa, se ela deve ser, se eu devo aceitá-la ou se eu devo rejeitá-la. A hipótese nula é que não há associação entre exposição ocupacional e prevalência de câncer de mama. As associações normalmente são observadas em que tipo de estudos? Em estudos observacionais, né? Então, nesse caso, a gente poderia traçar uma metodologia na pesquisa que caísse sobre um método de estudo observacional e o método de estudo transversal ou de prevalência está bem adequado nesse caso. E nós vamos comparar o quê? Dois desfechos. A prevalência de câncer de mama num grupo de mulheres expostas à radiação e no outro grupo de mulheres não expostas à radiação. Então, quando a gente compara essas prevalências, a gente vai num grupo exposto e num grupo não exposto à radiação, a gente vai ter o nosso desfecho e vai poder aceitar ou rejeitar nossa hipótese nula. A exposição, então, foi definida como causa, ou seja, variável independente, e o desfecho, que é a prevalência de câncer de mama, foi definida como variável dependente. E nós vamos avaliar a relação entre essas duas variáveis, a dependente e a independente. O desfecho principal, que vai dizer se eu aceito ou não aceito que essa relação existe, é o câncer de mama dado por um diagnóstico histopatológico. E se a prevalência for igual, tanto no grupo exposto quanto no grupo não exposto à radiação, nós vamos ser obrigados a aceitar a hipótese nula, ou seja, não há associação. Porém, se a prevalência for diferente em um dos grupos, nós vamos aceitar a hipótese alternativa, a hipótese de que há associação. Essa associação pode ser que tenha mais prevalência no grupo exposto ou menos prevalência no grupo exposto. Lá na nossa pergunta clínica inicial, nós acreditávamos que há maior prevalência no grupo exposto. Então, a partir desse conjunto de conhecimento sobre como a hipótese traça a metodologia científica, nós podemos agora traçar todo o nosso planejamento experimental para tentar refutar a nossa hipótese alternativa. Eu vou fazer todo o esforço para testar se a nossa hipótese nula, desculpe, a nossa hipótese nula que vai ser testada, e a nossa hipótese alternativa vai tentar ser refutada. Se a gente aceitar a hipótese nula, a hipótese alternativa vai ser rejeitada. Então, nós temos que fazer todo o esforço para tentarmos aceitar a nossa hipótese nula. Se a gente não conseguir aceitar, aí seremos obrigados a aceitar a nossa hipótese alternativa, que no fundo, era aquela que a gente queria, mas a gente não pode utilizar a hipótese alternativa para modelar o projeto científico, senão ele sai com viés e com imparcialidade, e com parcialidade, o que vai ser muito ruim, porque os resultados da pesquisa vão ser questionados de forma muito fácil. Será uma pesquisa frágil se ela não prezar pela imparcialidade. Gostaria de dizer mais uma vez que você deve ter uma boa pergunta científica, porque uma vez que você tenha uma boa pergunta científica, isso é o mais importante na perseguição da verdade. Então, tenha uma boa pergunta e persiga na metodologia para responder a verdade.
Gostaria de agradecer a todos que assistiram essa aula e deixo aqui o meu e-mail para aqueles que desejam fazer algum tipo de pergunta ou algum comentário. Um grande abraço.